Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, hoje eu quero lhe contar a história da meia-noite. Tudo o que aconteceu, eu gostaria que as pessoas prestassem o máximo de atenção, porque foi muito impressionante, mas muito mesmo. Naquele dia, eu fui à feira, mas eu fui à feira por outro motivo. Eu estava a fim de fazer uma feijoada e eu sabia que tinha um senhor que vendia couve na feira. A couve era tão bonita, tão verdinha, tão fresquinha dele. E toda vez que eu fazia feijoada, eu fazia questão de ir lá buscar a couve, porque eu sou do tipo de cozinheira que faz a feijoada a partir da couve. Eu sei que talvez isso cause estranheza, mas é que a couve para mim é o complemento perfeito da feijoada. Então eu tinha que ir à feira, comprar aquela couve fresquinha, verdinha, para poder preparar a minha feijoada. Só que eu estando na feira, andando, comprei já a couve, aí comprei também os demais temperos. Tinha uma pimenta lá que eu tinha certeza que ia dar um molho para feijoada maravilhoso, tomates maravilhosos. Eu fui comprando, né? Todos os apetrechos e ingredientes que eu achava necessário para minha feijoada. E de repente, eu vejo algo que me chamou demais a atenção pelo tamanho. Um abacate, Paulinho, na feira. Mas, gente, quando eu falo um abacate, eu tô muito habituado com o abacate. Aquele era grande. Mas era grande mesmo, ele era comprido. Eu falei assim, puxa, eu vou comprar esse abacate porque eu tô curiosa. Eu vi que ele era muito grande, eu até estava pensando em expor o abacate. Só que, quando eu cheguei na minha casa, eu vi que o abacate, bom, eu já tinha percebido que ele estava maduro, porque quando você toca o abacate, ele está molinho, ele está no ponto de você comer. Falei, mas como que eu vou dar conta desse abacate? De qualquer forma, eu ia fazer uma abacatada. Eu ia bater aquele abacate, que ele era imenso, mas grande mesmo. Pensei em bater e distribuir um pouquinho para a minha vizinha da esquerda, a minha vizinha da direita, e ficar com o abacate. Só que eu tive uma surpresa. Quando eu abri o abacate, o caroço do abacate estava cheio de raízes. Eu nunca tinha visto. Acontece que eu moro em apartamento. Mas é uma judiação. Olha o caroço desse abacate. Mas esse era diferente, as raízes estavam nele. Nossa, então esse abacate está pego. É você colocar na terra e ele vai começar a produzir. Então eu, para não perder, eu senti de repente no coração aquela pena do caroço de abacate com aquelas raízes, sabe? Eu tinha um vaso, eu pedi pro rapaz da portaria, que é um rapaz muito bacana, que ele enchesse aquele vaso de terra para mim, e eu plantei o abacate, plantei ali aquele caroço de abacate já com as raízes. Mas olha, não demorou muito tempo, foi muito rápido o que aconteceu. Eu vi que
o abacate brotou naquele vaso que eu plantei, brotou aquele pé de abacate lindo, que veio verdinho, viçoso, muito bonito. Falei, meu Deus do céu. Eu não tinha plano nenhum. O meu planejamento era comprar os ingredientes para feijoada, que, aliás, já tinha sido preparado e que ficou uma delícia. E já tinha sido servido e consumido há muito tempo. Mas eu fiquei agora com o vaso e com o pequeno abacateiro. Falei, olha, eu tô com piedade de inutilizar esse pé de abacate. Eu vou ter que encontrar um lugar para eu poder plantar esse abacate. É uma judiação. Eu tenho uma tia querida que ela mora em casa e na casa dela tem quintal. Então eu fui lá conversar com ela. Fui lá na minha tia Florinda, que é uma pessoa extremamente amiga. Cheguei na casa da tia Florinda, expliquei para ela a situação. Ela falou, você pode plantar aí o abacate. Aí eu, com todo cuidado, retirei aquela terra daquele vaso, peguei com todas as raízes e replantei o pé de abacate na casa da minha tia. Só que você sabe como é que é essa coisa de parente. A minha tia aceitou numa boa, o pé do abacate ficou lindo e de vez em quando, isso eu estou dizendo num período muito curto de tempo, eu voltava lá para ver como é que estava o pé do abacate. Estava ribando, ficando bonito e cada vez maior e cada vez mais vistoso. Até que meus primos, os filhos da tia Florinda, são 3, começaram a ir na casa e falaram, mãe, que é isso aqui que a senhora plantou? E ela explicou, contou a história do abacate. Falou, não, mãe, isso não pode ficar aqui, não. Isso aqui vai dar uma árvore muito grande. Olha o tamanho que já tá. Não, mãe, aqui, isso aqui dá raízes, isso aqui vai destruir o teu muro, isso aqui vai ser um problema, pode inclusive abalar a parede da tua casa. O quintal da senhora não comporta esse pé de abacate. Eu sei que os filhos, os 3, juntaram em cima da tia Florinda e ela ficou desesperada porque ela tinha medo de me chatear. Vai vendo o que é o destino das coisas. Vai observando. E ela, com medo de me chatear, ela tinha um vizinho que trabalhava na prefeitura. Chama-se Saulo. O nome desse vizinho que trabalha na prefeitura é Saulo. Aí minha tia falou, puxa, eu tô chateada porque eu vou contrariar a minha sobrinha, porque ela vai voltar aqui e vai me perguntar do pé de abacate, mas eu vou falar com o Saulo. E o Saulo falou para ela, olha, eu posso ajudar a senhora, eu até já sei para onde eu vou levar esse abacateiro. Só que ele não falou. Aí, com a ajuda de profissionais da prefeitura, o Saulo foi lá com os trabalhadores, arrancaram o pé do abacate com a raiz e com tudo, colocaram naquele caminhãozinho da prefeitura e fizeram o transporte. E a minha tia ainda não sabia para onde tinha ido o pé do abacate. Mas voltei na casa da minha tia para ver o abacateiro. Eu queria ver como é que estava o abacateiro, porque vocês estão entendendo que a árvore se tornou uma paixão para mim, pela história, pela forma como eu conheci e como ela surgiu. Quando eu chego na casa da tia Florinda, cadê o abacateiro? Tia, uai, senta aí, não te conto. Ela me explicou a história dos primos, que ela ficou assustada com as raízes do abacateiro, a parede que poderia ser abalada, e ela falou com o Saulo, e o Saulo deu um jeito no abacateiro. E eu fiquei muito triste. Não que eu tivesse ficado chateada com a minha tia, mas fiquei triste. Falei, puxa vida, eu tenho um carinho tão grande por aquele abacateiro. A minha tia ficou meio sem entender a minha reação. Vocês acreditam que eu fiquei lá até que o Saulo voltasse da prefeitura? Fiquei lá até que o Saulo voltou da prefeitura. E quando ele voltou da prefeitura, a primeira coisa que eu fiz foi entrar na casa dele e falei para ele, Saulo, eu estava esperando a tua chegada, porque eu quero saber
Que destino você deu ao abacateiro que estava no quintal da minha tia? E pasmem os senhores. O Saulo disse: plantei no cemitério. No cemitério? Plantei no cemitério. Eu não tinha lugar para levar o abacateiro. E tá lá. Tem uma parte do cemitério que está totalmente despovoado de árvore. E como o abacateiro dá uma árvore bonita, né? Além dos frutos, plantei lá. Algum problema? Falei, não, problema nenhum. É que eu só achei estranha a escolha, mas tá compreendido, tá entendido. No cemitério. Não tive dúvida. No dia seguinte, eu fui ao cemitério porque eu queria ver de perto o abacateiro. E lá eu o encontrei. Exatamente onde o Saulo me havia dito que havia plantado. Forte, bonito. O abacateiro estava plantado no cemitério. Pensei comigo, Deus deu esse destino, deixa aí. Daqui a pouquinho vai dar abacate. É verdade. Eu não sei o que isso vai causar, mas tá no cemitério, tá legal. Foi o destino que foi dado ao abacateiro. E aí o tempo correu e passou. Eu, sempre que podia, na minha casa, eu falava, olha, coisa que eu não fazia, visitas ao cemitério. Mas agora, em função do abacateiro, eu comecei a visitar o cemitério. E o abacateiro prosperava numa velocidade sem igual. Ficava uma árvore cada vez mais frondosa e linda, aquele abacateiro. Mas foi muito rapidamente que ele começou a dar abacates. E aí eu conversava lá com os coveiros, e eles diziam, olha, eu estou impressionado. Os coveiros diziam a mim, estou impressionado com esse abacate, esse abacateiro, né? Já começou a dar abacate. Inclusive eu falei, contei a história para eles sabiam, porque eu não saía de lá. Eu contei toda a história do abacateiro, do envolvimento que eu tinha. E aí eu sabia que eles colhiam agora os abacates e levavam para casa. E eu até no dia que eu estava lá, acabei colhendo também um dos abacates e trouxe para casa. Só que a partir de agora é que vai começar de fato a história da meia-noite. Porque eu estou ciente de que a história da meia-noite tem que ter o sobrenatural. E o sobrenatural vai começar a partir desse instante. Como eu tinha orgulho de ir ao cemitério para ver como estava o abacateiro, do qual eu fazia parte da sua história, eu aproveitava já que estava no cemitério e eu fazia orações naqueles túmulos próximos ao abacateiro. E naqueles túmulos próximos do abacateiro, me chamou a atenção. Quando o abacateiro foi levado para lá, havia o túmulo, mas ele não tinha ainda recebido aquela pedra com as inscrições. Sabe quando existe um túmulo, mas a família ainda não tomou aquelas providências? Porque normalmente eles colocam uma pedra ou um bronze. Neste caso específico era uma pedra. E na pedra inscrito o nome. Quando eu peguei e fui ler naquele túmulo, agora que ganhou aquela pedra com as inscrições, me chamou demais atenção porque era de uma menina de nome Elisabetta, não Elizabeth. Elisabetta era o nome da menina, que faleceu aos 13 anos de idade. 13 anos de idade. O túmulo dela era exatamente o primeiro. Estava o abacateiro e o túmulo dela era o primeiro. De modo que
o abacateiro começou a fazer sombra sobre o túmulo dela, da Elisabetta. Então, como eu fazia oração para aqueles túmulos ali próximos, e eu não sabia quem estava enterrado ali. Quando eu vi aquela placa, aquela pedra com o nome escrito Elisabetta, e vi que a menina tinha 13 anos, aquilo me chamou demais a atenção. E ali eu passei a me demorar mais fazendo as minhas orações, porque eu fui tocada. Eu fiquei me imaginando como é que uma pessoa vem a esse mundo e morre com 13 anos. Se viveu muito pouco, eu fiquei consternada, essa é a palavra mais correta. Eu fiquei consternada com uma história que eu desconhecia totalmente. E comecei a fazer as orações. Acontece que foi a partir deste momento. Tinha uma foto. Essa foto só foi colocada no túmulo também dias depois que a placa foi colocada. Eu voltei coisa de umas 3 semanas depois, a foto estava lá. Quando eu olhei para a foto, eu fui olhando para a foto e rememorando uns sonhos que eu havia tido. Havia pouco tempo. Sonhei, gozado, eu vi essa menina. Foi no sonho. Foi. Sonhos dos quais eu não tinha lembrança exata do que tinha acontecido. Mas sabe quando você olha para o rosto da pessoa na foto e você se lembra dos sonhos que você vinha tendo? Gozado. Eu já vi essa menina. Eu tenho sonhado com ela. Estranho. Naquele dia, quando eu voltei, o sonho foi claro. A menina me apareceu no sonho e ela me fazia um agradecimento. Obrigado pelo abacateiro e pelos meus abacates. Obrigada pelo abacateiro e pelos meus abacates. Eu acordei daquele sonho, falei, puxa, eu sonhei com a menina, mas será que isso não está sendo reproduzido pelo meu próprio cérebro? Aquela história do subconsciente, a gente sonha naquilo que prestou atenção, que registrou o subconsciente, que a gente não resolveu, que a gente não entendeu. Essa é a explicação que existe até de maneira científica para o sonho. Foi o que eu pensei no primeiro momento. Só que este sonho, ele começou a se repetir. Começou a acontecer muitas outras vezes. A menina aparecia no sonho e agradecia. E em determinado sonho, eu até estava brincando com ela debaixo do pé de abacate. Meu Deus, que estranho. Um dia, já era fim de tarde, era exatamente aquele mês de inverno, quando o dia é curto. Eu passei no cemitério por volta de 5 horas da tarde, mas o dia estava escurecendo umas 5:30. Mês de junho. O dia estava escurecendo umas 5:30. E eu entrei 5 da tarde para dar uma olhada no abacateiro, que aliás estava carregado de abacates. Quando os coveiros me viam, eles já vinham ao meu encontro. A mulher do abacateiro, eu virei para os coveiros, para os trabalhadores do cemitério, a mulher do abacateiro. E eles levavam abacate para eles, para a família. O abacateiro já estava rendendo, e fazia muito tempo que estava rendendo abacate para todo mundo. E eu ficava orgulhosa disso. Nesse dia, os coveiros fizeram aquela festa comigo. Eu fiquei ali um tempinho, debaixo do pé de abacate. Depois eu fiz o que eu tinha hábito de fazer, que eram as orações nos túmulos. E por último, eu parei no túmulo da Elisabetta. Nesse instante, eu acho que os coveiros tinham que fazer sepultamento, e eu acho que era o último sepultamento do dia. Eles abandonaram totalmente aquela área e fiquei sozinha.
Fiquei completamente sozinha ali no cemitério. Eu fechei assim os olhos, fazendo a minha oração. Foi quando, mesmo com os olhos fechados, eu vi uma sombra passar. Os olhos eles estavam fechados, mas havia ainda alguma luz que vazava. Sabe quando você fecha os olhos, mas você percebe se alguma coisa passar na tua frente? Foi essa sensação que eu tive. Eu senti que algo passou na minha frente. E quando eu abri os olhos, eu vi a menina sobre o túmulo. Era ela, a Elisabetta, a menina da foto do túmulo, sorrindo para mim sobre ele. Gente, eu não posso dizer para vocês que eu sou uma mulher corajosa, porque eu não sou. Mas quando eu abri os olhos, que eu vi aquela menina sorrindo para mim, eu sabia que era Elisabetta. Eu não sei de onde veio, sabe, aquela coragem. Eu juntei assim as minhas mãos, não tive coragem de dirigir a palavra a ela, mas na minha oração eu comecei a pedir a Jesus que a encaminhasse para o bom caminho, para um caminho de luz, que ela tivesse paz. Quando eu abri os olhos, ela ainda estava lá. Eu terminada a oração, eu tinha certeza de que ela teria desaparecido. Só que quando eu abri os olhos depois da oração, ela estava lá e sorrindo mais ainda. Foi quando eu percebi que ela tinha alguma coisa a falar. E aí aconteceu a coisa mais impressionante da minha vida. E eu digo isso com toda a verdade que há em mim. A menina olhou para mim e me agradeceu pessoalmente, não foi no sonho. Muito obrigada pelo abacateiro e pelos meus abacates. Muito obrigado. Eu me lembrei porque ela disse exatamente o que ela falava nos sonhos. Aí eu fechei os olhos e quando eu reabri, ela não estava mais. Eu tinha o nome completo dela, da pedra onde tinha inscrição. Os coveiros, eles estavam fazendo o último sepultamento do dia. E foi através de um desses coveiros que eu fui atrás da família daquela menina. Óbvio que jamais eu tinha feito isso em toda a minha vida. Mas diante de tudo que estava acontecendo, eu queria saber um pouco mais a respeito da Elisabetta. E aí, o coveiro me passou todas as informações. Não foi naquele mesmo dia. Através de uma pesquisa junto à administração do cemitério. E eu fui ao endereço que estava registrado da família. E eu fiquei mais impressionada ainda. Fui muito bem recebido por Dona Rosária, a mãe da Elisabetta, e pelo senhor Francisco de Assis, o pai da menina. Eles tinham outros filhos. Eles tinham outros 3 filhos. A Elisabetta era a 4ª filha deles. Mas não por essa ordem. Ela era a 2ª no nascimento. Eu queria saber. Eu queria saber um pouquinho mais daquela história. E vocês vão ficar impressionados, porque impressionado eu fiquei. Me conta a mãe e o pai da Elisabetta que ela era louca por abacate. E foi ela quem plantou o pé daquele abacateiro na casa dela. Ela todo dia falava para a mãe, ela menina, falava para a mãe que ela queria comer daquele abacate. Do abacate, ela amava o abacate, segundo a mãe,
Ela gostava do abacate amassado com o garfo. Sabe quando você coloca os pedaços de abacate e amassa com garfo e açúcar? E aí você pinga um pouquinho de limão? Era assim que ela gostava do abacate. Ô mãe, eu quero comer do meu abacate amassado com o garfo, açúcar e limão. A mãe dela me passa essa história. Só que o que ninguém sabia é que, lamentavelmente, a Elizabeth tinha um câncer ósseo que, quando se manifestou, a levou em 3 meses. Quando o câncer se manifestou, já em metástase por todo o corpo, em 3 meses levou Elizabeth. De modo que ela não alcançou os abacates daquele abacateiro que ela tinha plantado e planejava comê-los. A mãe contava junto com o pai e os dois choravam e eu chorava junto. Aí, aquele abacateiro começou a dar muito abacate. A menina lamentavelmente morre, eles sepultam a menina. Depois disso, passado um tempo, o abacateiro ganhou força para começar a dar os frutos e começou a dar frutos. Frutos esses que perdiam, porque na verdade eles ficavam até desanimados de comerem um abacate. Então dava tanto abacate, o pé carregava, dava tanto abacate. Ele falou, ela me disse uma coisa que eu não sabia. E, sinceramente, disso eu não sabia, que o abacateiro ele dá fruto o ano inteiro. Ele não é uma fruta assim que tem um tempo, uma época correta para dar. Porque tem frutas que tem um período certo. O abacateiro não. O abacateiro ele dá fruto o ano todo, o ano inteirinho. Então o abacateiro não parava de dar frutos. E eles começaram então a vender abacate para a vizinhança. E tinha um senhor que trabalhava na feira, olha aí, que levava os abacates. Ele passava lá na casa, agora ele pegava os abacates. Eles confiavam demais nesse senhor. Ele dizia, ó, peguei X abacates, digamos, peguei 20 abacates, peguei 30, peguei 40 abacates. Aí ele acertava depois com eles. Mas eles, desanimados com o histórico do abacateiro plantado pela filha, eles não comiam daquela fruta. Ou estavam desestimulados para isso. Então o abacate era vendido na feira. Foi quando eu encontrei o abacate grande, imenso. Eu estava comprando os apetrechos para a minha couve, no preparo da feijoada, e eu encontrei o abacate imenso. E aí a história que vocês conhecem. O abacateiro, ele volta para a menina. A plantação na casa da minha tia, os primos que se assustam, o Saulo que é avisado, o abacateiro que vai para o cemitério. Gente, essa história é impressionante. O sobrenatural contido nela impressiona as pessoas para as quais eu conto. Eu conto essa história e as pessoas me mostram depois seus braços arrepiados. Esse pai e essa mãe se sentiram bastante reconfortados com a história que eu contei. Depois, evidentemente, a história foi transmitida para o restante da família e todos se impressionaram. Eu tenho certeza de que você gostou da minha história. E se gostou, curta, manda o teu joinha. Aproveita e se inscreva no canal do Paulinho Boa Pessoa. A história de uma mulher que um dia, mesmo dentro de um apartamento, de onde foi que veio essa inspiração? Eu plantar um abacate dentro do apartamento. Não é um abacateiro dentro de um apartamento. Só poderia ter feito como fiz se houvesse o sobrenatural.